Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, neste momento a gente vai gravar um vídeo com um tema muito sério. A gente vai dar prestação aqui de serviço. A gente vai falar um pouco do dinheiro que o Vasco tem arrecadado. Hoje surgiu uma matéria referente ao borderô do jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, partida onde o Vasco da Gama tinha mando de campo e o Vasco optou em colocar no Maracanã, onde o Vasco da Gama ficou com um prejuízo menor do que do Fluminense. R$ 27 mil que o Vasco ficou de prejuízo. Só que as informações, elas têm que serem dadas por completo. Falta transparência no Vasco e a gente aqui, a gente tem um compromisso de fiscalizar, de cobrar. Eu vou passar aqui o relativo aos 9 borderôs. O Vasco da Gama fez 9 partidas no Campeonato Carioca e a gente vai passar aqui o resultado dos 9 jogos, dos 9 borderôs. Uma coisa eu quero dizer: o Campeonato Carioca, ele não é rentável. Eu não entendo como que o Vasco se sujeita a entrar no campeonato dessa forma, ainda por cima, tirando jogos de São Januário para poder colocar no Maracanã. Então, isso é uma coisa muito grave no momento que o clube passa por momento financeiro caótico. É por isso que o Vasco da Gama fica refém da Rede Globo de televisão. Vamos lá. Primeira rodada, o Vasco da Gama jogou com Bangu, em São Januário. O Vasco obteve um lucro de R$ 100 mil. Segunda rodada, o Vasco tinha o mando de campo e optou em jogar com o Flamengo no Maracanã. O Vasco teve um prejuízo de R$ 56 mil ao colocar esse jogo no Maracanã com o mando de campo. Na terceira rodada, o Vasco da Gama optou em vender o mando de campo. O jogo foi lá em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Boa Vista, onde o Vasco recebeu R$ 175 mil antecipados para colocar essa partida no Espírito Santo. O Vasco obteve lucro. O Vasco foi jogar com a Cabo Friense naquele jogo que acabou a luz, onde o torcedor do Vasco da Gama teve de volta o seu dinheiro. E o Vasco, por ter optado em colocar aquele jogo no dia seguinte, às 11 horas da manhã, com o portão fechado, o Vasco teve um prejuízo de R$ 182 mil. O Vasco foi jogar com o Botafogo na quinta rodada, lá no Engenhão. E uma coisa que chamou a atenção nesse jogo, que não foi dito, foi que o Vasco da Gama tomou um prejuízo de R$ 174 mil, enquanto o Botafogo tomou um prejuízo apenas de R$ 116 mil. Não deu para entender porque que o Vasco teve que arcar a mais com prejuízo, visto que o mando de campo era do Botafogo, então o Vasco não teria que pagar o aluguel lá do Nilton Santos. Aí o Vasco jogou com a Portuguesa, que tem sede na Ilha do Governador,
lá em Bacaxá. O Vasco teve um prejuízo ao se sujeitar em jogar lá em Bacaxá de 122 mil. O Vasco jogou com o Resende no retorno, a primeira rodada do Campeonato Carioca, do segundo turno. O Vasco tomou um prejuízo de 21 mil. O Vasco fez a segunda rodada em Volta Redonda. Na semana seguinte, o Vasco teve um lucro de 6 mil reais ao jogar com Volta Redonda. O Vasco se sujeitou a jogar 2 vezes em Volta Redonda e teve um mando, não teve mando de campo, obviamente, e ficou com prejuízo de 15 mil reais. E agora, esse último jogo aí, contra o Fluminense, o Vasco teve um prejuízo de 27 mil reais. Ora, totalizando todo o prejuízo, 301 mil reais de prejuízo. O Vasco jogou 9 vezes, teve 6 jogos com prejuízo e apenas 3 de lucro. O jogo que o Vasco teve de lucro foi na primeira rodada contra o Bangu, um jogo que o Vasco vendeu contra o Boa Vista, que foi 175 mil, e o Vasco teve um lucro de 6 mil contra o Volta Redonda. Ou seja, a Federação Carioca, embora os clubes tenham prejuízo, está tendo muito lucro, principalmente nesse jogo no Maracanã, o último, onde o Vasco da Gama não deveria ter arcado com nada por conta dessa pandemia aí do coronavírus. Então isso é vergonhoso. Eu não sei como que o Vasco se sujeita a entrar no campeonato assim para poder ter prejuízo. Isso justifica também o motivo pelo qual funcionários estão com salários atrasados e atletas também. E é assim que o Vasco da Gama se encontra hoje, desgovernado, aceitando, se sujeitando a qualquer coisa. Quando o rival ele coloca aí 9 jogos consecutivos no Maracanã, o Vasco toma um prejuízo aí vexatório. E ainda enriquecendo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que só beneficia o rival. Então tá dado o recado, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!